Bora lá, aula de PNL. Nessa aula aqui nós vamos estar falando sobre dois conceitos muito importantes. Basicamente, o primeiro conceito é sobre associação e dissociação, beleza? Bom, por exemplo, o conceito para você entender associação e dissociação funciona da seguinte forma. Por exemplo, se eu pego e eu imagino algo que, porra, ficou muito forte, foi muito foda na minha memória, quando eu ganhei um prêmio, quando eu ganhei um certificado, coisas do tipo. E, pô, eu imagino naquela cena, em primeira pessoa, eu me imaginando, porra, aquilo acontecendo, tal, pô, o nível de intensidade é muito mais forte, correto? O nível de associação é muito mais forte. Você consegue ver isso, você consegue sentir mais profundamente. Mas agora, quando você vê isso em terceira pessoa, não fica tão forte assim. Quando você se olha em terceira pessoa, para essa mesma cena, essa cena acontecendo, ela se torna muito mais fraca, correto? Então, esse é o sentido de associação em você dentro da imagem e dissociação, beleza? Agora, outro conceito é sobre a palavra não. Basicamente, o que acontece? Acontece a seguinte coisa, cara, quando você coloca a palavra não, ela em vários sentidos não vai importar tanto, porque você já vai começar a imaginar aquela cena. Quer ver um exemplo? Não imagina um Fusca azul dando zigue-zagues. Você vai e imaginou um Fusca azul dando zigue-zagues, porque o seu cérebro está acostumado a visualizar essas imagens. E mesmo que eu coloque a palavra não, a palavra não é um símbolo de imagem. Então, pô, você não vai imaginar a palavra não, você vai imaginar o que vem depois dela. E é isso que acontece. Não imagine alguém correndo na rua. Não imagine tal coisa, você vai imaginar. Entende? Então você cria essas imagens mesmo a partir do não. E o que significa? O que você pode tirar disso? Basicamente, quando você fala, você cria essa imagem mental. Não importa se você dizer o não ou não, você vai criar essa imagem mental de qualquer jeito. E você tem que substituir o não, por exemplo, por aquilo que você quer dizer. Por exemplo, se a sua mãe fala, não corra na chuva, você vai se imaginar correndo na chuva e a chance disso acontecer é muito maior. E quando ela fala, corra devagar, sei lá, com guarda-chuva, então, pô, antes devagar, né? No caso, antes devagar. Então, pô, você já criou uma imagem mental diferente. E essa é a parada que acontece. Então, pô, você conseguiu mudar o significado daquela palavra e ser muito mais efetivo na persuasão. E, pô, a outra coisa aqui é que você pode utilizar o não de maneira inteligente também. Além de você tirar o não, você pode utilizar o não de maneira diferente, de maneira mais inteligente. Que, por exemplo, você tem o objetivo de fechar um negócio. Você vai lá e fala pro cara, antes de a gente fechar o contrato, quer dizer, eu não quero que você feche o contrato agora. Antes eu quero te apresentar todo esse projeto aqui e parará. O cara já se imaginou fechando o contrato, sacou? Por exemplo, se alguém se apaixonar, tal, só um exemplo. Claro que a pessoa não vai se apaixonar, mas ela vai criar a imagem daquilo. Então, pô, eu não quero que você se apaixone por mim agora, eu quero que a gente se conheça melhor, eu quero que a gente converse, pá, pá. Então, mesmo que isso não aconteça, ela criou a imagem mental daquilo. A chance daquilo acontecer é muito maior, porque ela já criou aquela imagem mental, beleza? Então, esses foi dois conceitos aí que foram apresentados nessa aula sobre PNL. Então, eu vou estar fazendo uma série agora sobre PNL e vou estar explicando vários conceitos, basicamente trazendo um curso de PNL para vocês. Para mim, tamo junto e essa aula vai ficando por aqui.